Bom dia, amados, nesta bela manhã, 19 de julho, pela clemente misericórdia de Yeshua HaMashiach. Espero que você esteja bem, assim como eu estou, após 4 meses de confinamento devido à pandemia. Grato por nos assistir no canal YouTube Igreja Batista Rio Pequeno, na Escola Bíblica Dominical Classe dos Homens. E sem dúvida que você que nos assiste aqui pelo YouTube é amado de Deus. Eu tenho a plena certeza disso. E nessa certeza, convido a adorarmos ao Senhor Deus agora em uma oração. Grandioso e bendito Deus, Tu Criador de tudo que há. Louvado seja o Teu nome, na terra e nos céus. Gratidão por Teu cuidado dispensado às nossas vidas, pelo alimento de cada dia e pela Tua palavra, que nos orienta com amor, conduza o nosso pensamento em obediência a Ti, ao abrir e estudar a Tua palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Continuaremos a segunda parte da lição 11, o pedido de reconhecimento apostólico. Mas deixe-me fazer algumas perguntas. Você já foi alvo de alguma mentira falada por outras pessoas? Como você se sentiu? Você reagiu? Como você tratou essa situação? Vimos que o apóstolo Paulo foi acusado falsamente. Mas como ele respondeu a esse julgamento falso? Ele tratou não como uma questão pessoal, mas porque estava envolvido uma questão muito maior. Quem acusava? Alguns poucos irmãos da igreja de Corinto, por influência do ensino falso. Do que acusavam? A principal era de que Paulo estava andando segundo a carne. A segunda acusação é de que ele era humilde ou fraco quando estava na presença dos irmãos na igreja e ousado quando estava longe da igreja. Essas questões envolviam seu apostolado. E Paulo não agiu com o seu sentimento. Afetava a obra de Deus, razão porque tratou a acusação. Ele usou armas certas, usou armas espirituais. Agiu no exemplo de Cristo em humildade, se revestiu com toda a armadura de Deus. Não era uma guerra contra os irmãos, contra a carne, mas contra Satanás. Mas qual o objetivo Paulo teve por entrar nesta guerra espiritual? Assim, iniciaremos essa segunda parte da lição. Objetivos certos, que veremos dos versículos 7 a 12. Leiamos o verso 7. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 10, 7. Olhai as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Em algumas traduções está assim, olhai para as coisas segundo a aparência, conforme eu li. Mas em outras traduções está, observai o que está evidente. Ambas querem dizer a mesma coisa. Paulo os exortava a não julgarem somente o que está aparente, somente pela vista. Vejamos o que o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 2, ele nos fala. Abra lá. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus ensinou que amar a Deus acima de qualquer coisa é o principal dever de qualquer homem. Mas o apóstolo João prossegue. Ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E obedecer a Cristo é amar a Deus. Este mundo, sistema, é só aparência, concupiscência e soberbo por toda parte, que passará, pois não é de Deus, é do Deus deste século, que cega o entendimento dos homens pelo pecado. Mas o Deus verdadeiro permanece, e aquele que o ama também permanece. Assim, Paulo os conduz a examinarem a situação e considerarem os fatos. Reconheceriam então que ele era apóstolo de Cristo e também reconheceriam que os falsos mestres não podiam reivindicar uma posição mais elevada do que o próprio apóstolo Paulo. Mas qual a importância de reconhecer o apostolado de Paulo? Se não reconhecessem, continuariam aceitando o ensino dos falsos mestres, que passaria com esse sistema maligno cheio de engano. Temos o verso 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Paulo, ele reconhecia e conferia que essa autoridade vinha do Senhor. Se aqueles irmãos reconhecessem o apostolado, a autoridade de Paulo, também receberiam o ensino do apóstolo. A missão do apóstolo, recebida de Deus, visava edificar a fé dos irmãos, pois a luta ocorre contra o pensamento de ideias e conceitos em relação ao divino. Edificar conduzindo todo o pensamento à obediência de Cristo através das poderosas armas de Deus. Uma definição de armas é artefato ou instrumento ofensivo ou não, que causa dano permanente ou não. Paulo usa de forma defensiva contra os falsos mestres, que também usavam armas, estas ofensivas, que causavam danos aos irmãos, pois havia destruído a unidade da igreja. Covid-19, alguns falam de arma biológica. Também haviam minado a autoridade apostólica de Paulo. Vejamos o verso 10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. E a palavra é desprezível também. Olha o que diz o verso 9. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Intimidar estava relacionado à segunda acusação falsa contra o apóstolo. Paulo era apóstolo e não tinha receio de usar dessa autoridade, pois não usava para intimidá-los por cartas, mas usava para edificá-los. Ele diz também no verso 11, somos por cartas, estando ausentes, seremos em atos, quando presente. Paulo era autêntico. Paulo era um apóstolo autêntico. Ele não se atrevia a se colocar entre os seus críticos, nem se comparava à autoridade daqueles que se auto-recomendavam. Vejamos o versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns, que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Não é bom estabelecer nossos próprios padrões. Muitos líderes liberais acusam pastores piedosos de estarem errados na mensagem e nas suas metodologias. Eles, porém, ignoram os padrões bíblicos e estabelecem seus próprios padrões de ministério. 2 exemplos bíblicos. Abra em Colossenses capítulo 4, versículo de número 17. Diz assim, e dizei a harpa, atenta
para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5. Mas tu sê sóbrio, não insensato. Tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Aflições não indica de maneira alguma. Temos a bênção do Senhor. Faz parte do ministério. Procure seu colete. Um grupo de 50 motociclistas participavam de um encontro. De repente, o presidente do motoclube parou de falar e começou a dar um colete a cada um. Ele convida cada um a escrever nele seu nome completo com um marcador. Em seguida, todos os coletes foram recolhidos e colocados em outra sala. O presidente pede aos participantes que entrem na sala e localizem o colete em que está seu nome. Todos correm para a sala e freneticamente começam a procurar por seu nome. As pessoas empurram-se e pisam-se em desordem total. Após 5 minutos, ninguém conseguiu encontrar seu próprio colete. Então o presidente diz: agora peguem aleatoriamente um colete e entregue à pessoa cujo nome está escrito nele. Em alguns minutos, cada um recebeu seu colete. O presidente então disse: o que fizemos é exatamente o que está acontecendo em nossas vidas. Busque edificar então a vida dos irmãos. Não critique. Busque auxiliá-los. Tenha empatia. Que o Senhor, Yeshua, te abençoe e nos permita voltarmos na próxima semana. Deus abençoe.